E Lucas 23, 43 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler e meditar nessa noite. Porque quando a gente fala de cruz, a gente precisa entender que é também um momento de alegria, irmãos. Porque na cruz é que nós temos redenção. Já que estamos festejando aqui nessa noite, aí você vai falar para mim, mas você vai pregar sobre cruz vai lembrar a morte. Para quem não tem esperança, para nós é redenção, é vida e vida com abundância, amém? Mas todo mundo, quando tem alguém que está para morrer, as pessoas costumam querer visitá-las para saber quais são as últimas palavras. Sim ou não? Para visitar, para ver, para saber o que vai dizer. E nós precisamos aprender aqui com Jesus, nos seus últimos momentos como homem, o que ele queria dizer, o que ele quis ensinar para a gente com as suas palavras. Vamos ver quais são as últimas palavras de Jesus para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa viver uma vida de fé abençoada, para que a gente possa tomar posse da esperança, a viva esperança que há na cruz do Calvário, através do Filho, através de Jesus Cristo. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quantos querem ir para o paraíso? Diga amém. Quantos querem estar com Deus para sempre? Diga glória a Deus. Essa é uma palavra maravilhosa que Jesus diz para uma daquelas pessoas que estavam com Ele na cruz. Imagine, eu quero que você imagine na sua mente a cena. Jesus sendo crucificado, ao lado dele um ladrão, ao outro lado um ladrão também. E a Bíblia nos fala a respeito desses dois, que um recebeu uma palavra vitoriosa, um recebeu uma palavra de esperança. Nessa pregação, o púlpito era a cruz, e os seus dois ouvintes eram dois ladrões. Jesus terminou seu ministério da mesma maneira que ele começou, entre pessoas que eram rejeitadas, pessoas que ninguém dava nada por elas, pessoas que precisavam de Deus. E Jesus vira-se para uma delas e diz: estarás comigo no paraíso. Uma palavra para um homem que no fim da vida, por viver uma vida fora da presença de Deus, no erro, no engano, sofreu a consequência dos seus erros e estava pagando. Porém, ele mesmo disse que Jesus nada disso tinha feito, nenhum mal, quando ele defendeu Jesus. Daí então eu quero mostrar aqui para você dois tipos de pessoas que nós encontramos. Há dois tipos: o ladrão que está no lado e o ladrão que está no outro. Pecadores, pessoas que precisam de Deus. Nós que precisamos de Deus, pessoas que nos visitam nessa noite que precisam de Deus. Essa sociedade, essa humanidade que está, precisa de Deus. Mas só existe dois tipos: igual ao primeiro e um igual ao segundo. O primeiro era esse, que disse para Jesus: se tu és o Cristo, tira. Se tu és o rei dos judeus, desce e nos salva também. Foi essa a palavra do primeiro ladrão da cruz, qual o texto comenta. Depois você lê com calma em casa. Ele diz: se tu és o Cristo, sai da cruz e nos tira também. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que vê possibilidades em Jesus. Esse homem, ele chegou até a entender que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele, mas só que ele não entendeu que ele precisava de uma solução, mas não uma solução física. Ele precisava de uma solução espiritual. Só que
no meio da humanidade, das igrejas, existem milhares e muitas pessoas como ele, que estão procurando Jesus, que estão se aproximando de Jesus pela motivação errada. Estão se chegando a Jesus pelo aquilo que Jesus pode dar. Algo físico, material. Algo que a pessoa pode ter para esta vida terrena. E está cheio. O primeiro representa esse tipo de pessoa que está olhando para Jesus e dizendo: se tu és o Cristo, me abre uma porta de emprego. Se tu és um Cristo, me dá uma cura. Se tu és o Cristo, me torna um empresário. É esse tipo de pessoa que vai pelas igrejas correndo também atrás de Jesus. Esse tipo de pessoa tem interesse por Jesus, mas pelo que ele pode dar materialmente. Esse tipo de pessoa, como esse primeiro ladrão, olha para Jesus a possibilidade de um alívio de um problema. E está assim. Não é à toa que os movimentos religiosos que mais crescem são os que prometem um milagre imediato. São os que prometem uma facilidade. Outro dia eu estava passando e eu vi uma placa. Campanha dos milagres urgentes. O que é isso? O que é esse negócio? O homem está controlando Deus agora. Diz quando Deus tem que fazer ou deixar de fazer. Aí o Jesus amado, o que está acontecendo? Estão deturpando o Evangelho de Deus. Mostra a realidade. Essas pessoas estão atrás de Jesus por interesse. Estão atrás de Jesus porque querem receber algo material de Deus. E eu me lembro uma vez que eu tentei ajudar o irmão e fiquei um pouco frustrado. Porque de uma igreja que eu fazia parte, eu lembro que esse irmão vinha para a igreja e sempre estava lá clamando a Deus, estava buscando a Deus, firme na igreja, e estava sempre pedindo a Deus uma porta de emprego. E esse homem conseguiu essa porta de emprego. Só que eu ajudei ele a arrumar essa porta de emprego. Certa vez ele orando, pedindo no final do culto, assim que eu poder saber como ele estava, ele disse: poxa, não consegui a porta de emprego, está tão difícil. Aí eu lembrei que tinha um irmão que trabalhava numa firma que era uma transportadora. E eu disse para ele, e o irmão já estava indo embora, eu disse: irmão, volta aqui, por favor. Tem um irmão aqui que tem uma carteira, ele tinha carteira C para dirigir caminhão. Eu falei: leva o currículo desse irmão, pelo amor de Deus, eu na maior boa vontade disse para ele levar. E ele levou. Uma semana depois já chamaram ele para trabalhar. Eu, glória a Deus, aleluia, né? Fiquei muito feliz. Vitória do meu irmão, vitória minha também. As tristezas também eu preciso repartir, mas a alegria também. Passa-se um tempo, cadê o irmão? Cadê o irmão na igreja? Passa um pouco tempo, procura saber onde é que ele está. Pergunta, aí encontrei com ele na rua: irmão, o que aconteceu? Não está vindo para a igreja? Está trabalhando no mesmo lugar? Estou trabalhando, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Foi graças a ele mesmo. Só que ele se esquece de agradecer a Deus e servir. No final da história, o irmão não está na igreja. Eu até me senti um pouco frustrado por isso, porque eu ajudei o irmão a sair da igreja. Porque pensei que seria a bênção, mas se torna uma maldição. Esse tipo de pessoa é como o ladrão na cruz que olha para Jesus e fala: Jesus, alivia toda essa dor que eu estou sentindo, mas não se arrepende, não quer viver uma vida para Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa que existe. Diferentemente, existe o segundo, que olha para Jesus, já olha para um Jesus moribundo, um Jesus que não pode mais curar porque as suas mãos estão cravadas. O primeiro é o que
que olha para o que Jesus pode fazer. O segundo olha para um Jesus que está de mãos amarradas. Seus pés estão cravados, já não pode andar para fazer milagres e curas e levantar a morte. Esse segundo tipo de pessoa é para aquele que Jesus fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. É aquele que olha para Deus, independente se tem ou se não tem, e diz: tu és o meu Senhor. É aquele que olha para o Jesus na cruz, que não pode fazer nada materialmente, mas ele reconhece que nele existe o pecado, e esse pecado empurra ele cada vez mais para baixo, empurra ele para a escravidão, para a destruição, para a falta de paz. E ele diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, minha vida é Tua, lembra-te de mim, Senhor, só lembra. Mas sabe o que Jesus prometeu para ele? Não só lembrou dele não, disse: você vai estar comigo no paraíso. Qual tipo de pessoa é você? Olha para você e diga qual é o tipo de pessoa que você é. O crente que está atrás de Deus pelos milagres, pelo que a mão pode fazer. Uma vez eu preguei e falei: por causa da bênção ou por causa da essência? Nós, porém, somos daqueles que buscam a Deus, que se aproximam de Deus pelo que Ele é, pela essência, pelo Espírito de vida, aleluia. Que, como diz o apóstolo Paulo, sem ter abastança, sem ter escassez, sem estar com fome, sem estar cheio, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Quem é você? Quem é você? O segundo é aquele que entende a sua necessidade espiritual. O primeiro não sabe, o primeiro não consegue enxergar. Por isso, então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 vai falar de uma segunda palavra que tem a ver com esse texto. Como eu não peguei só o livro de Lucas para falar dele, claro que ele falou umas coisas, Jesus, pelo menos umas 7 palavras ele deu, mas eu peguei só 3, porque a gente também não tem tempo. Está misturado aí entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Diz assim, Marcos 15, falando também da crucificação. Primeiro vira para o teu irmão e diga para ele assim: que tipo de crente você é? Quero que você grave essa palavra na sua mente em nome de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 34, vai dizer a segunda palavra que Jesus dá na cruz do Calvário. Ele diz assim: